Seguir uma dieta rigorosa, low carb, pode trazer um resultado em um curto prazo até. Mas será que a gente aguenta mesmo ficar nessas dietas restritivas por muito tempo? Com tanta comida gostosa, facilidades e péssimos hábitos, a gente acaba caindo em tentação. Mas existe um caminho para ir mudando esses hábitos de uma forma mais tranquila e, quem sabe, adquirir bons hábitos alimentares para sempre. Quem conversa com a gente é a nutricionista comportamental Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine. Você é sempre portadora de boas notícias, né? Isso, sempre existe uma luz no fim do túnel. Com certeza. Evelyn, a gente percebe que às vezes a gente começa a fazer as coisas certinhas, mas aparece uma pizza, aparece um bolo, e aí... Uma festa, um feriado. E aí a coisa meio que vai ladeira abaixo. Exato. Acontece muito, Elaine, que as pessoas acham que para ser saudável precisa viver em dieta, né? E o ser saudável é ter uma relação saudável com a comida, sabendo se alimentar em qualquer lugar, né? Hoje é o que eu vejo, as pessoas vivem muito no 8 ou 80. Ou faz tudo muito regradinho, rigorosamente, ou faz tudo de qualquer jeito, exageradamente, né? Então a gente precisa encontrar esse meio do caminho. E tem gente que faz as duas coisas assim, né? Na semana come tudo bem bonitinho, e aí no fim de semana se mata de comer, como se fosse acabar o mundo. Exatamente. E é ali que a gente não consegue ter resultados, né? Porque o que você vai caminhando, você entra num sofrimento, né? Para fazer toda aquela restrição, tudo aquilo que te precisa de um esforço, e no final de semana é onde você é feliz, vamos dizer assim, que você come tudo que você gosta. Então é como se você colocasse o seu corpo no estado de sofrimento e depois você maltratasse ele com excessos, né? A gente precisa ter uma constância e ter um equilíbrio no meio disso. Como é que dá pra gente ir se organizando para adquirir essa disciplina e que não fique pesado também, né? Porque senão a gente desiste. Exato. Eu sempre falo assim, Elaine, todo comportamento que a gente está criando é um bebezinho que aprendeu a andar. Né? E o bebezinho que começa a andar, ele dá um primeiro passinho, cai, precisa de incentivo para ele continuar andando. Então, os nossos comportamentos, eles também têm que começar como pequenos passos. Então, a gente precisa primeiro fazer o básico. Tomar água, mastigar bem, comer frutas, comer salada, ter uma base alimentar saudável. E também se permitir comer as coisas que tem vontade. Dentro de um equilíbrio, respeitando sua saciedade, sabendo que você não precisa comer tudo hoje porque amanhã não pode. O dia que você tiver vontade de novo, você pode, né? É a gente colocar pequenos hábitos dentro da nossa rotina para a gente conseguir levar isso com constância. E que dá para você indicar para a gente, por exemplo, por onde começar? Começar sempre no básico. Então, tipo, como que tá a minha alimentação hoje? Né? A gente pensar, o que eu posso melhorar? O que seria interessante eu colocar primeiro? Que eu estou disposta, vamos falar assim, né? Que cada pessoa tá num nível. Às vezes a pessoa não come fruta. Então, começa pela fruta. Às vezes, a pessoa come muito rápido. Então, começa pela mastigação. Às vezes, a pessoa não toma água. Começa pela água. E aos pouquinhos, você vai incluindo, vai mudando e vai validando esses comportamentos. Sempre falo, isso é muito importante. Mostrar para o seu cérebro o quanto fazer aquilo te faz bem. Que ele vai te lembrar mais vezes de fazer aquilo. E aquele hábito que no começo é lembrado para fazer, daqui a pouco ele fica ativo. Numa segunda fase, o que já dá pra gente ir colocando daí para ficar mais... Na segunda fase, eu acho que é interessante a gente olhar para as questões das emoções. Então, começar a separar o que é fome e o que é emoção. Né? A fome, ela tem um sintoma físico ali. A gente sente uma dorzinha de cabeça, um ronquinho no estômago, né? Uma sensação de fraqueza um pouquinho. A emoção não, ela é uma necessidade de comer sem estar com fome. Então, começar a perceber, isso que eu estou sentindo é fome ou é emoção? Se for emoção, como que eu posso lidar com essa emoção sem ser com a comida? O que realmente eu estou sentindo? Acho que a segunda fase é bem olhar para essa questão de autoconhecimento, sabe? E depois também tem que tomar cuidado com a quantidade que se come. Isso, exatamente. Respeitando a saciedade, né? Isso é muito importante. E o comer devagar ajuda muito nessa questão. Tem muita aquela coisa de assim, ai, mas estou com vontade de mais um pedacinho, ai, será que eu como mais um pedacinho? Isso. Vou aproveitar, quando que eu vou comer de novo? Não sei quando eu vou comer de novo. O que é legal colocar na cabeça numa hora como essa? É a gente colocar o nosso corpo em primeiro lugar. Porque às vezes aquele pedacinho a mais estufa a gente, né? Faz a gente ficar 2 horas a mais fazendo uma digestão. Então é um prazer tão pequenininho que você vai dar 2, 3 horas a mais para o seu corpo trabalhando ali por causa de um excesso. É legal dar um tempinho para pensar, tipo assim, não vou esperar mais um pouquinho antes de pegar mais um pedaço, por exemplo? Isso, eu acho bem interessante. O que eu sempre falo para as minhas pacientes, olha tudo que tem para comer,
pegue o que te chamou a atenção. Depois, se você sentir ainda que tá com fome, vai lá e pega as coisas que você mais gostou. Então, pegar pequenas quantidades ajuda bastante. Tentar não mudar do dia da semana para o fim de semana é importante? Não, sempre manter essa constância. Tipo, todos os dias é dia de nutrir meu corpo. Né? E essa nutrição não precisa ser só salada, né? Igual as pessoas fazem, só dietas restritivas. É realmente manter esse equilíbrio. O que eu consigo fazer, que eu consigo levar adiante, que é bom para mim, que é bom para o meu corpo, e eu consigo fazer em qualquer dia, em qualquer lugar. Como se fosse uma escolha e não uma imposição. Exatamente. Partir de você realmente, né? E não de um cardápio que vem de fora e te impõe um monte de regras. Quanto tempo, em princípio, é necessário para que você consiga absorver, entender e manter uma situação assim? A gente fala que os comportamentos, Elaine, tem 4 fases. A primeira fase é a negação. Não vou conseguir, não dou conta, não dá certo. Essa é a primeira fase. Depois da segunda fase, a gente entra na fase do boicote. É onde a pessoa começa e ela para. Começa e ela se sabota. Muitas pessoas passam a vida inteira nessa fase. Uhum. A gente precisa ir para a fase do esforço daí, dessa dedicação. E essa dedicação, ela precisa ser amorosa. Você precisa gostar do que você está fazendo, para aquilo lá ficar constante. E depois dessa terceira fase, aí o hábito fica natural, fica ativo. Você não precisa mais pensar para fazer aquilo, já faz parte da vida. E aí cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elaine.